Queridos amigos, meus irmãos e irmãs, neste 21º domingo do tempo comum, vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo nos traz a profissão de fé de Pedro diante da pergunta de Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Revelando assim Pedro, Jesus, ele entrega àquele apóstolo o primado, ou seja, tu és Simão, filho de Jonas, e a ti te darei as chaves do reino dos céus. E constitui em Pedro a igreja. Muitos sinais neste evangelho nos levam a uma interpretação do texto. Primeiramente, gostaria de trazer aqui a primeira leitura do dia, que é o profeta Isaías, capítulo 22. E naquela leitura, diz que o Senhor pronunciou a Sobna, o administrador do palácio, dizendo que ele ia destituir Sobna daquele posto de administração, ia conceder a Eliacim, o filho de Elcias, vestindo-o como administrador do palácio, investindo-o nesta função. Sobna era um administrador que tivera feito uma péssima administração. Mesmo tendo todo o beneplácito de Deus, toda a misericórdia de Deus para conosco, mas devemos ter sempre na consciência de que é sempre Deus quem realiza. Todas as vezes que colocamos a nossa vaidade acima da grandeza de Deus, acima da misericórdia de Deus, nós invariavelmente erramos. Deus é quem sempre nos conduz. A sua graça é sempre maior. A sua bondade, ela precisa ser contemplada a todo tempo em toda a obra que realizamos. Diz o Salmo, quando cantamos o 137 na liturgia de hoje: Vossa bondade, ó Senhor, é para sempre, completai em mim a obra começada. Deus realiza em nós grandes obras e é importante que saibamos acolher a sua misericórdia com um coração imenso, porque é Ele o autor de todas as coisas. Agradecer a Ele pelo seu amor, pela verdade em nossa vida, pois muitas coisas Ele realiza em nós e a nossa gratidão deve ser imensa ao nosso Senhor. Assim Eliacim foi constituído, e a primeira leitura nos diz que é entregue a ele a chave da casa de Davi, né? E ele abrirá e ninguém poderá fechar, e quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Então essa tradição das chaves já existia no meio do povo de Israel. Alguém que administrava o lugar, o palácio do rei, e aquele que tinha a chave abria e ninguém fechava, ou seja, abria inteiramente o palácio não poderia ser fechado em hipótese alguma. E quando lacrado, ninguém tinha autoridade para abri-lo. E essa autoridade no Evangelho é dada a Pedro. Ele, como chefe dos apóstolos, né, como o primeiro dos apóstolos,
é assim aquele que tem o poder das chaves, mas não apenas de um palácio humano, mas do palácio real, da majestade divina, o palácio dos céus. A este lugar, Pedro tem acesso por meio das chaves. Ele ligando aqui na terra a igreja, ninguém desligará. E tudo aquilo que ele liga, que ele desliga no reino dos céus, ninguém ligará. Então essa relação da igreja com o reino dos céus, com o palácio da majestade divina, é uma realidade a ser contemplada e ver que a igreja tem a sua origem em Jesus Cristo. A origem da igreja é divina, é de direito divino, portanto, a presença da igreja no mundo. E Pedro é constituído ali, como falamos numa linguagem mais simples, né? O Papa, o primeiro Papa. Ou seja, Pedro é assim constituído o chefe da igreja para poder levar essa igreja, levar este reino que subsiste na Igreja Católica, na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, através dos tempos, numa sucessão, né, ininterrupta até chegar os dias atuais. E quando olhamos para o nosso Papa, o Papa Francisco, assim vemos o primado de Pedro naquela pessoa. Ele é o sucessor de São Pedro. Falando do Evangelho, como disse, alguns símbolos, eles saltam aos nossos olhos. O lugar, Cesareia de Filipe, é um lugar privilegiado para acontecer a profissão tão sólida da fé de Pedro. Cesareia de Filipe é um lugar em que, à beira do mar, é um lugar cheio de pedras, e assim Jesus faz com que Pedro professe a sua fé naquele lugar cheio de pedras. A pedra pode ser uma pedra de tropeço, mas a pedra pode ser também um objeto que dá fundamento e sustentabilidade ao edifício. Se olharmos para a pedra e a vermos como obstáculo, de fato vamos tropeçar e vamos cair e vamos reclamar dessa pedra. Mas se enxergamos a pedra como algo necessário para dar fundamento à nossa vida, ela se torna grandiosa e valiosa. Diz o Salmo 117, 118, que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, em Cesareia de Filipe, Pedro professa a sua fé solidamente, assim como são aquelas pedras daquele lugar, assim como eram as pedras daquele lugar. Outro momento importante do Evangelho é quanto à pergunta de Jesus: o que dizem os homens? O que dizem as pessoas de Jesus? Temos hoje tantas formas de falar de Jesus e precisamos pedir ao Espírito Santo o dom da sabedoria, do discernimento, para podermos falar de Jesus conforme o Evangelho, de Jesus, o Filho de Deus, de Jesus, o homem, Deus que está no nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco, o homem, Deus que se compadece da fraqueza humana, o homem, Deus que se compadece da nossa miséria e faz-se um de nós para nos resgatar para o Pai, nos resgatar para Deus. Quantas vezes vemos imagens de Jesus que distorcem até mesmo do Evangelho, um Jesus curandeiro, um Jesus milagreiro, um Jesus que não tem nada a ver com a lógica do Evangelho. Jesus faz milagre? Não tenho dúvida, faz sim. Jesus cura as pessoas? Não tenho dúvida, cura sim. Mas antes de tudo, a melhor cura, o maior dos milagres é o milagre da fé. Quando somos capazes de olhar para Cristo e mesmo que Ele não nos dê nada, continuemos a amá-lo. Mesmo que Ele não nos dê nada, no sentido de que materialmente não recebemos do Senhor algumas coisas, mas somos ainda capazes de agradecê-lo, de louvá-lo, porque mais do que o material, o Senhor nos concede a vida, o Senhor nos concede o dom de louvá-lo. Meus irmãos, outro sinal importante, como já dissemos, é a resposta de Pedro, a sua profissão: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A profissão de fé de Pedro é algo que não sai apenas dos lábios, mas sai do coração como revelação do Espírito Santo. Olhar para Cristo e professar a fé verdadeira que a Igreja ao longo dos séculos a diz, a professa, é realmente uma inspiração do Espírito Santo. Por isso, peçamos a Deus este dom especial de podermos professar
não apenas com os nossos lábios, não apenas porque Deus fez algo de maravilhoso na nossa vida, nos deu isso ou nos deu aquilo, mas porque Ele nos concedeu a vida, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso para com os irmãos, para com a igreja, para com a humanidade, para conosco. E mesmo nas dificuldades, nas tentações, nas perseguições, nas tribulações, Deus continua sendo bom, Deus continua a olhar-nos com misericórdia e com bondade. Que a paz de Cristo esteja sempre em nossos corações e que este domingo transcorra como fruto de sua bondade em nossa vida e como uma oportunidade singular de louvá-lo e bendizê-lo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.